O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-los ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenando a lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendiz a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que dizia a respeito dele. Simeão abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva. E agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus em jejum e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, é uma satisfação muito grande estar aqui nessa manhã, rezando com vocês. É uma oportunidade de voltar aqui, rezar com vocês, rever alguns, e também pedir a Deus para os frutos deste ano, do trabalho apostólico, do trabalho missionário desta paróquia aqui em Canedo. Sabemos que é uma região muito grande e que abarca muita gente, muitas pessoas pertencem a essa paróquia. Isso nós pedimos a Deus, que haja muitos frutos de santidade nessa paróquia. Hoje então é a festa da apresentação do Senhor. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse evangelho é a obediência de Maria e José. Se vê que os dois eram cumpridores das leis mosaicas, das leis judaicas. Jamais se vê no evangelho que eles tenham pulado alguma regra, alguma norma desta lei, que era bem complicadinha, era muito complexa a lei judaica. Ela previa tudo, desde lavar os copos até o que tinha que comer na festa da Páscoa. Então, eles eram cumpridores da lei judaica. E nos dá um exemplo muito grande para nós. Nós, quando
temos uma lei, está certo que o Estado de Israel é um Estado teocrático, governado sempre em nome de Deus, por um rabino, mas eles também faziam com que o povo ficasse sob o seu jugo. Então eles criavam as leis quase sempre para benefício próprio. Mas mesmo assim, São José, Nossa Senhora, não prestavam atenção a isso. Eles queriam cumprir a lei de Deus, porque acreditavam naquilo que estava escrito na lei judaica. E era uma das regras da lei, justamente era apresentar todo o primogênito até 45 dias depois do seu nascimento. É o que acontece. 45 dias depois que Jesus nascer, foi apresentado ao templo. Essa apresentação no templo era para duas coisas, nos diz aqui o Evangelho. Em primeiro lugar, era para apresentar o menino a Deus, né? Lá no templo, você fazia uma oração, você levava o menino a Deus. Não sei exatamente se havia algum texto, algum ritual, mas era uma apresentação do menino ao templo. Mas depois, em segundo lugar, também tinha o lado do sacrifício. Eles tiveram que comprar lá 2 rolinhas, né, para oferecer de sacrifício ao Senhor por aquela apresentação. E eles fizeram tudo direitinho, tudo quanto manda, então, tudo quanto mandava a lei judaica para aquele momento. Então, eu acho que esse é um exemplo bom para nós. Sempre temos que cumprir bem aquelas leis que são justas, tanto as leis do Estado como as leis religiosas. Temos que cumpri-la, porque faz parte da vontade de Deus essas leis para nós. Depois também, em segundo lugar, podemos dizer que houve também um aspecto importante da influência do Espírito Santo no meio daquelas pessoas. Porque vejam só, Ana e Simeão, que são narrados aqui nesse Evangelho, eles vão ao templo naquele momento, naquela hora. Na hora em que o menino Jesus chega no templo, eles também chegam. Será isso coincidência? Não. O próprio texto fala que Simeão foi tocado pelo Espírito Santo para ir naquele momento ao templo ver o Senhor. Como o Senhor desse um toque nele e falasse: olha, vai lá, o Senhor está lá, o Salvador está lá, o prometido está lá. E de fato, ele havia feito uma promessa de que ele não queria morrer sem antes ver o Messias. E ele vê o Messias. O Messias realmente, ele vê criança, mas ele sabe que ali está a salvação. Tanto fazia Jesus criança, Jesus adulto, Jesus na cruz, ele seria o Salvador. Então vejam, também Jesus, quando chegou ao templo, já tocou o coração das pessoas, tocou as pessoas para que, digamos assim, cumprisse com as suas funções. E para Ana, a profetisa Ana, que aparece aqui também, o que Ana faz? Ela vai rezar, vai rogar a Deus pelos dons de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela também foi tocada pelo Espírito Santo para estar lá naquele momento. Voltando a Simeão, ele também faz essas profecias duras, né? Fala para Nossa Senhora que uma espada transpassará o teu peito, né? E Nossa Senhora sabe então já que Jesus vai morrer de uma morte violenta. De fato, Jesus morreu de uma morte violenta. Eu fico pensando que aqui, o menino Jesus tinha 45 dias. E desde esses 45 dias até quando Jesus morreu na cruz, que tinha mais ou menos 33 anos, Nossa Senhora ficou com isso no coração. Isso lhe ficou pesando no coração. Ela pensava assim: puxa vida, quando é que vai acontecer essa morte violenta do meu filho? Será hoje? Será depois? Talvez quando o menino Jesus foi perdido, depois encontrado no templo. Mas enquanto ele estava perdido, Nossa Senhora deve ter pensado nisso, né? Será que é agora? Será que é já? Ele é tão criança ainda. Não era o momento ainda. O momento foi mais tarde. Mais para frente já, Jesus, depois de ter feito a sua missão, ter feito a sua pregação, escolhido os apóstolos, deixado as bases da doutrina católica, aí sim que ele é morto, né? E realiza a redenção. Então, podemos tirar tantas coisas daqui também, no aspecto espiritual, porque vendo Jesus sendo apresentado no templo, uma criança que é apresentada a Deus, isso tem que nos trazer uma esperança.
O Papa tem falado tanto de esperança, e a nossa esperança está nessas coisas, em seguirmos a Cristo, em fazermos aquilo que Ele nos pede, mesmo que sejam coisas pequenas, mas fazer. Nós somos gente que rezamos, temos vida de oração, perguntamos a Deus o que Jesus, e a Jesus o que Ele quer que nós façamos na nossa vida. Com certeza Ele vai falar que nós temos que cumprir bem com as nossas obrigações que já temos, né? Quem é pai, cumprir com as suas obrigações de pai. Quem é mãe, cumprir com as suas obrigações de mãe. Quem é professor, cumprir com as suas profissões, as responsabilidades de um professor, e assim por diante. Um trabalhador que trabalha numa empresa, para organizar bem o seu trabalho, fazer bem as coisas, não fazer as coisas de qualquer jeito, só para ter o salário no final do mês. Então, tanta coisa Jesus nos pede, e nos pede também uma participação mais ativa na igreja, nos pede mais oração, com certeza, nos pede mais sacrifício, como era o sacrifício de Simeão lá no templo. Enfim, cada um de nós sabe o que Cristo pede, o que Deus pede de nós. E também, só queria falar que com esse Evangelho se conclui essa etapa da infância de Cristo menino. Já depois o Evangelho continua, já falando de Jesus a caminho já da sua missão. Parece Jesus já fazendo milagres, chamando os apóstolos. Ou seja, esse aqui é o último estágio de Jesus como criança, né? Depois ele só vai aparecer aos 12 anos lá no templo com os doutores do templo. E o que diz o Evangelho? Que o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Então, ele crescia em sabedoria, não era só em idade, ele crescia em sabedoria e graça de Deus. Também é um ponto importante para nós, né? Nós não vivemos, mas não vivemos só para passar o tempo, não. Nós vivemos, vai passando o tempo e nós vamos crescendo na nossa fé, vamos crescendo no nosso amor a Deus. Sempre tem que haver um crescimento na fé, um crescimento no amor, porque Jesus foi assim. Ele crescia em sabedoria e idade, em graça de Deus. Então pensemos nisso, né? Que Jesus não ficava parado, mesmo sendo filho de Deus. Ele crescia em tudo isso, porque ele precisava chamar a atenção daqueles judeus, precisava de conversões até ele, para que assim ele pudesse constituir o início da Igreja Católica. Vamos pedir a Deus que coloque esses ensinamentos no nosso coração. Além do mais, é uma festa muito bonita, a festa de hoje, uma festa também onde Cristo aparece como a luz do mundo, né? Simeão e Ana falam isso, né? Que Jesus veio para iluminar o mundo. E se veio para iluminar o mundo, Cristo é realmente uma luz. E que essa luz de Cristo não se apague no nosso coração, porque às vezes as luzes têm esse problema, né? É um momento que a luz se apaga. Que não aconteça isso conosco, né? Que a chama da luz de Cristo fique sempre no nosso coração, que nunca se apague. E pedimos ajuda também a Nossa Senhora, ela que recebeu essa sentença de Simeão. Ela sabia que ela ia sofrer por Cristo. E ser a mãe de Deus não era pouca coisa, mas tinha lá os seus sacrifícios, e ela sabia qual seria o seu grande sacrifício, ver Jesus morto na cruz. Mas ela não fica desanimada com nada, pelo contrário, está sempre lá com os apóstolos, com Cristo, ajudando a todos. Assim seja. Com amor e confiança, manifestemos a nossa fé.